Olá a todos. Obrigado por participarem do nosso evento sobre coleta ética de dados da web para a IA. Meu nome é Rony Chalit, sou o diretor de Compliance e Ética da Baidata. A Baidata é uma plataforma líder em coleta de dados da web. Atendemos a todos os setores há mais de uma década e nos últimos anos temos trabalhado de perto com a indústria de IA, tanto como clientes quanto como parte das nossas próprias soluções baseadas em IA. Vamos abordar muitos temas diferentes nesta sessão. Não será uma sessão longa, mas espero que traga valor agregado para todos que estão participando. Sintam-se à vontade para anotar suas perguntas para a sessão de perguntas e respostas que teremos ao final. Antes de começarmos a sessão, quero enfatizar dois pontos principais deste webinar. Eu não sou advogado ou consultor jurídico. Sou contador, o que é quase tão ruim quanto. Mas mais importante do que isso é lembrar que esta apresentação, tudo o que vamos discutir aqui, não é e não deve ser considerado como aconselhamento jurídico. A regulamentação está evoluindo rapidamente, como todos nós vemos em diferentes áreas, e veremos em alguns slides um pouco sobre isso também. E ela pode variar de uma localização geográfica para outra. Também há vários casos sendo apresentados em tribunais ao redor do mundo neste exato momento. Portanto, do ponto de vista jurídico, a gestão contínua de riscos e o trabalho conjunto com suas equipes jurídicas são indispensáveis e acredito que este é um dos pontos-chave, mas ainda assim penso que o que vamos abordar e compartilhar aqui será muito valioso. Também é importante dizer que temos diferentes empresas e organizações representando diferentes casos de uso aqui conosco, desde modelos de IA até agentes de IA e todo tipo de utilização de coleta de dados em geral. Portanto, nosso foco será nas práticas de coleta de dados e não em nenhum caso de uso específico dos dados obtidos. Essa é uma distinção muito importante, pois a coleta de dados e o uso dos dados são dois aspectos diferentes, com riscos e possíveis consequências distintas que geralmente são confundidos. Ambos são importantes, mas hoje vamos focar no aspecto da coleta de dados. Então, mantenham isso em mente à medida que avançamos e vamos ver por que estamos aqui para começar. Então, as três principais questões preocupantes são a falta de orientação clara quando se trata de coleta de dados, de scraping e tudo relacionado a isso. Trata-se de regulamentação e disputas legais que vemos literalmente todos os dias. E só na última semana vimos diferentes anúncios de diferentes governos e novos casos e assim por diante. E a necessidade por dados só continua crescendo cada vez mais. Então, definitivamente, há muita incerteza e, pela minha experiência pessoal, muitas dúvidas ou até mesmo falta de informação sobre o que é o web scraping ético. Acho que se familiarizar mais com algumas das melhores práticas disponíveis e saber o que observar ao fazer seu próprio scraping ou ao comprar dados de terceiros é fundamental para construir uma infraestrutura de dados de IA sustentável e duradoura. Desculpe. Também focamos na parte de coleta de dados porque vemos claramente como os dados se tornam o principal diferencial no triângulo de IA, composto por computação, talento e dados. E não apenas dados de treinamento, mas também dados de acesso direto e em tempo real. Embora que a internet seja o maior banco de dados que a humanidade já teve, saber onde procurar, como obter os dados e como garantir que isso seja feito de maneira ética é um desafio por si só. Então, nosso objetivo é realmente conhecer, observar e diferenciar como a coleta ética de dados está sendo feita em comparação com outras práticas que não são tão éticas, não estão em conformidade e, obviamente, às vezes até ilegais que existem por aí. Então, o que vamos abordar de forma geral são os riscos da coleta e raspagem de dados, os princípios fundamentais da coleta ética de dados na web, as rápidas mudanças no cenário regulatório, sem entrar nos detalhes de cada regulamentação, alguns dos casos judiciais e decisões de tribunal mais interessantes relacionados à raspagem de dados. Vou apresentar um checklist prático para todos aqui lembrarem e vamos encerrar com uma sessão de perguntas e respostas, como mencionei antes. Vamos começar pelos riscos relacionados à coleta de dados. E, pela minha experiência e ponto de vista, eu geralmente gosto de dividir isso em duas sessões
A primeira é o risco legal, reputacional e financeiro, que normalmente estão interligados. Hoje em dia, há muito mais ações legais e processos movidos por proprietários de sites ou até mesmo outros interessados. Esses processos têm implicações financeiras de custos elevados. Isso pode levar anos, consumir muitos recursos e destruir a reputação de uma empresa durante esse tempo, só pelo fato de estar em tribunal por tanto tempo. E, aliás, não precisa ser necessariamente um processo judicial. Até mesmo publicações de grande destaque podem ter um efeito semelhante, e vemos isso o tempo todo também. Muito mais nos últimos anos, com tudo relacionado à IA. Novamente, as manchetes continuam surgindo diariamente no mundo todo. O segundo aspecto é o lado mais técnico da questão. Uma raspagem mal feita pode resultar em bloqueios de IP ou acesso negado, prejudicar a disponibilidade e a qualidade dos dados e afetar diretamente o seu produto. Esses riscos não são teóricos e muitas organizações já foram afetadas por eles. A forma como você se prepara e gerencia esses riscos pode te diferenciar, e vamos falar sobre isso nos próximos slides também. Em um exemplo recente, um provedor de dados que oferecia um conjunto de dados do LinkedIn, incluindo dados não públicos, foi processado e encerrou suas operações. E isso não se trata apenas do caso de perder o seu fornecedor de dados. Também envolve os dados que você, sua ferramenta ou seu modelo de IA podem ter ingerido como parte do processo de aprendizado, e agora você percebe que esses dados e a fonte eram antiéticos. O que fazer quando isso acontece? Então, vamos tentar não chegar a esse ponto e dar algumas dicas de como lidar com isso antecipadamente. Veja o que fazemos e o que você pode fazer para gerenciar esse risco enquanto continua coletando e extraindo dados. Primeiro, e provavelmente um dos princípios fundamentais, é apenas dados públicos da web. Embora a definição de dados públicos da web não seja formal do ponto de vista regulatório, o que quero dizer é dados acessíveis na web sem a necessidade de fazer login. Se os dados só são acessíveis por meio de acesso restrito, login ou paywall e similares, isso não é dado público. Como veremos mais adiante, manter-se apenas aos dados públicos e ter a capacidade de demonstrar como você distingue entre os dois, permitindo um e não o outro, e aplicando essas práticas em toda a sua atividade, pode ser um dos fatores mais importantes daqui para frente e vai te ajudar muito. O segundo ponto é coletar apenas o que for necessário para finalidades específicas. Isso pode ser muito subjetivo, mas devemos sempre ter isso em mente, entendendo o que queremos coletar, como queremos fazer isso e por que queremos coletar aquela informação específica. Existe muita terminologia jurídica sobre isso, como uso legítimo para fins comerciais, uso justo e similares, mas o cerne da atividade de scraping deve estar alinhado com as necessidades do seu negócio e da sua organização. Definir o escopo antes de coletar pode fazer uma grande diferença e ajudará na gestão de riscos da sua coleta de dados e práticas. Os próximos aspectos são sobre como protegemos a web. Agora, isso pode soar contraintuitivo, mas ao fazer scraping de dados ou acessar domínios com processos automatizados e bots, queremos garantir que nosso tráfego não prejudique ou degrade o desempenho do domínio. Todos ainda devem poder usar o site, tanto bots quanto humanos. E como um exemplo breve, quero compartilhar um exemplo de como isso pode ser implementado em uma atividade de scraping. O processo apresentado neste slide mostra como medir o tempo de resposta do domínio permite que quem faz a requisição saiba, em tempo real, qual é o status do domínio e se algum tráfego originado por sua atividade está afetando o desempenho do site. Meu objetivo aqui não é ensinar ninguém ou fornecer especificações técnicas. A maioria de vocês aqui sabe fazer scraping muito melhor do que eu. Meu objetivo é mostrar um exemplo de como o scraping ético exige uma abordagem proativa. Queremos proteger a web enquanto acessamos dados disponíveis publicamente. Portanto, queremos coletar apenas dados disponíveis publicamente e somente os dados de que precisamos, e queremos fazer isso de uma forma que evite qualquer dano ao domínio. Agora precisamos adicionar outra camada, que é a parte dos logs. Eu não posso enfatizar o suficiente o quanto isso é importante. Muitas empresas de proxies e scraping se orgulham
ou fazem questão de dizer que não mantêm nenhum registro e, ao fazer isso, afirmam proteger seus clientes. Quando se trata de scraping ético, é justamente o contrário. Manter registros nos permite monitorar, investigar, aprender e melhorar do ponto de vista da conformidade e da ética. Isso permite que você saiba se houve algum problema e possa se defender de quaisquer acusações falsas. Se você não quer manter seus registros ou qualquer documentação da sua atividade de scraping, é uma boa ideia se perguntar o porquê. Normalmente, os registros, e pela minha experiência pessoal, têm sido de grande ajuda para saber realmente acompanhar e conseguir entender o scraping que está sendo feito, além de prevenir qualquer uso indevido ou algo desse tipo. O próximo ponto é o tratamento interno e externo de quaisquer problemas. Eu sei que tem uma política, é bom, mas não é suficiente. O objetivo aqui é realmente garantir que sua atividade esteja protegida. É por isso que você precisa ter tolerância zero real para qualquer atividade não conforme, permitindo que as partes interessadas relatem qualquer atividade suspeita e também realizando auditorias de terceiros para garantir que suas políticas sejam aplicadas. E sim, você precisa de recursos para isso, né? Ou precisa trabalhar com um fornecedor de dados que possa fornecer esse nível de comportamento em conformidade. Mas, de qualquer forma, certifique-se de que essa camada de governança e relatórios exista e esteja ativa diariamente para garantir que a ética, a conformidade e tudo o que você faz estejam alinhados com suas políticas. Agora, quando se trata de regulamentação, vemos abordagens muito diferentes e vemos diferentes regulações e planos de ação dos governos. Se precisarmos distinguir entre as duas principais abordagens, acredito que a lei de IA da União Europeia estará em um extremo, com uma abordagem muito baseada em riscos, promovendo ética e segurança em primeiro lugar e, ao fazer isso, adicionando camadas de restrições quando se trata de IA. O Código de Conduta Voluntário da União Europeia, que tem estado nas manchetes ultimamente, com algumas grandes empresas de tecnologia assinando ou aprovando, como a OpenAI, enquanto outras se recusam a reconhecer e assinar, como a Meta, definitivamente envolve muitas manchetes em todos os lugares e muitas discussões dentro da indústria. Ele tenta ser uma versão mais segura ou mais suave, mais amigável, e incentivar as empresas de IA a concordarem com a abordagem exigida. Mas, do meu ponto de vista pessoal, não acho que esse seja o caso, pelo menos por enquanto. É isso. Ainda é preciso muito alinhamento e teremos que ver como essa parte evolui. Por outro lado, o recentemente publicado Plano de Ação para a IA dos EQA, que enfatiza essa inovação e a liderança dos EQA na indústria de IA. Parece que os Delcana querem eliminar qualquer barreira que possa atrasar a IA e deixar que as empresas lidem com quaisquer questões éticas. O plano foi chamado de promoção da pirataria, mas, na verdade, ele demonstra como o acesso a dados públicos é crucial para o desenvolvimento da IA. E qualquer uso específico de dados que possa ser contestado deve ser tratado nos tribunais. Existem outros marcos regulatórios e projetos, como a Iniciativa Global de IA da China, ela também foi publicada recentemente. Mas, como não queremos focar na regulamentação específica, os principais pontos a serem destacados são que há mais ênfase nas práticas de coleta de dados. Eu, pessoalmente, estou envolvido em algumas dessas discussões, representando os bots nessas conversas e garantindo que todos entendam que eles são bons bots e o quão importantes eles são hoje em dia. Cada vez mais há regulamentações específicas de geolocalização e normas locais, e cada um de nós precisa acompanhar isso com base em onde sua organização, sua atividade e suas fontes de dados estão localizadas. E as regulamentações judiciais sobre privacidade, direitos autorais e tudo o mais ainda são aplicáveis, mas dependem de processos judiciais em andamento e de resultados futuros. Então, definitivamente fique de olho nisso. Esse é um campo que tem mudado muito, até mesmo nas últimas semanas, e vamos apresentar alguns exemplos de casos relevantes dos quais podemos aprender. O primeiro é esta decisão de 2024, focada na coleta de dados do Instagram e Facebook relacionada à Meta pela ByData. Quando fomos desafiados, nossas políticas, nossa tecnologia, conformidade e ética
foram o que nos guiou na decisão de lutar por esses dados públicos da web. Esse foi um caso incrível em que nossa ética e transparência nos permitiram demonstrar nossa abordagem ética integrada, e apesar de repetidas tentativas de questionar nossas práticas, conseguimos mostrar de forma detalhada por que e como apoiamos apenas a coleta de dados públicos da web. Outro ponto interessante, né, nesses casos foi o juiz afirmar em relação à resolução de CAPTCHAs, que eu sei que é algo em que muitos de nossos clientes e muitos setores também se concentram, destacando que resolver CAPTCHAs não significa acessar um site protegido ou violar barreiras de privacidade, e afirmando claramente que a Meta deixou o portão aberto ao optar por não colocar todo o seu conteúdo atrás de um login. E há um motivo para eles fazerem isso. Então, mais uma vez, enfatizando a importância dos dados públicos e do acesso apenas a dados públicos como meio de realizar uma coleta ética de dados na web. Não é o único meio, mas definitivamente é uma parte muito importante quando se lida com scraping em grande escala. Outro caso em que a ByData luta para manter os dados públicos acessíveis é o processo em andamento com o X, anteriormente conhecido como Twitter, que foi inicialmente rejeitado com o juiz dizendo que o X não é dono da internet. Essa é, sem dúvida, uma afirmação muito importante quando se trata de Big Tech e da propriedade de dados na web. E uma nova tentativa do X, com um processo judicial atualizado, que também está sendo finalizado nestes dias, a ByData continua operando como sempre, baseada em nossos princípios de conformidade e ética, que continuam sendo desafiados, mas conseguimos distinguir claramente a raspagem ética da não ética. Eu recomendaria a todos que não estão familiarizados com esses processos judiciais específicos que leiam o resumo completo dos casos. Acho que há muitas lições a serem aprendidas e é importante entender o ponto de vista em relação a esses casos. E definitivamente é algo do qual temos muito orgulho e que nos ajudou a demonstrar como o que fazemos e como a coleta ética de dados da web é importante e pode ser usada para o bem nos negócios e em geral. Outros casos interessantes incluem a Anthropic e o treinamento de IA deles baseado em diferentes livros. Se você está familiarizado com esse caso, ele foi recentemente arquivado por um juiz dos EUA. Mas houve um desdobramento em relação ao uso de livros pirateados que também foram utilizados e não eram legalmente possuídos. Acho que essa parte reforça a importância de, primeiro, cumprir as regras e regulamentações vigentes. Não faça nada ilegal, independentemente do uso de IA ou não. O uso de informações relacionadas à fraude ou qualquer coisa que não seja legalmente de propriedade de alguém, e neste caso parece ser algo muito claro, definitivamente não deve fazer parte da sua coleta de dados e não deve ser considerado o que chamamos de dados publicamente disponíveis. Os próprios dados não são obtidos de maneiras legais. Então, outros casos relevantes, como a indústria adulta versus Meta que temos agora, Disney versus Midjourney, Haiku Labs, LinkedIn e outros, eu acho que também são muito importantes. A maioria dos casos listados aqui ainda está em julgamento e teremos que ver como eles serão resolvidos no futuro, independentemente de qualquer uso específico de IA. Mas definitivamente é algo para ficar de olho e acho que veremos cada vez mais atualizações e casos muito importantes sendo finalizados. Espero que em um futuro próximo, pelo menos é o que esperamos. Então, o que fazer? Primeiro, conheça suas fontes de dados, os fornecedores de dados. Apenas dados publicamente disponíveis, como mencionamos anteriormente, mas não se trata apenas de dados publicamente disponíveis. Também é sobre, se você estiver usando qualquer fornecedor de dados ou qualquer proxy para coletar informações, faça sua lição de casa, saiba com quem está fazendo negócios e de onde e como eles obtêm os próprios dados. Nem todos os proxies ou fornecedores de dados são iguais. Como mostrei anteriormente, há casos em que fornecedores de dados venderam informações não públicas para diferentes organizações, e você precisa saber com quem está fazendo negócios. Existe uma comparação muito interessante entre diferentes fornecedores de dados, benchmarking, ética e assim por diante. Se você tiver interesse, me procure depois da sessão, terei o maior prazer em compartilhar. Mas acho que esse é o aspecto principal e algo que definitivamente
considero um diferencial entre o desenvolvimento de IA sustentável e o não sustentável. A segunda parte é proteger a web, né, como falamos sobre monitoramento de saúde, limites de taxa e outras ferramentas técnicas. Novamente, trata-se de ser proativo. Querer e entender que atender às suas necessidades de dados, deve estar alinhado também com a proteção da web e garantir que todos ainda possam continuar usando os sites, os domínios e queremos trabalhar juntos. E acho que isso é algo muito importante para o setor em geral, independentemente do caso de uso. Falamos sobre a parte dos logs, e acho que isso não é apenas para correções técnicas de bugs e afins, que normalmente é como os grupos de dados ou produtos falam sobre logs. Os logs também são uma parte muito importante da ética e conformidade dessa atividade. E isso definitivamente é algo que vale a pena investir e explorar como você pode usar a seu favor. Trabalhar com seus stakeholders e permitir mecanismos de reporte direto. Novamente, se realmente queremos ser transparentes, se realmente queremos receber feedback, se realmente queremos aprender e melhorar, essa comunicação e esses canais de reporte são muito importantes, tanto do ponto de vista interno, dentro da empresa, quanto externo, fora da empresa, para obter esses insights, ver se algo estava errado e então agir sobre isso. E, obviamente, isso exige que você investigue qualquer atividade anormal, seja porque você descobriu, teve alguma indicação ou foi reportado. Ao lidar com uma coleta de dados em larga escala, há quase certeza de que, às vezes, as coisas não estão sendo feitas de acordo com as políticas ou podem desafiar as políticas de diferentes maneiras. Você precisa saber e garantir que está no ponto certo dentro da sua organização para poder fornecer insights sobre essas decisões importantes, a fim de garantir que suas políticas e sua estrutura de governança em relação à conformidade e ética estejam em vigor. E por último, mas não menos importante, as notícias e atualizações estão acontecendo diariamente. Incentivo você a participar de sessões como esta e continuar a discussão diretamente caso tenha alguma dúvida. Siga as regulamentações e consulte suas equipes jurídicas. Eu sei que faço o mesmo. E acredito que isso é algo que, independentemente de quaisquer mudanças ou casos que estejam em julgamento, tudo o que discutimos aqui é a parte fundamental da coleta de dados. E todo o resto deve ser construído sobre isso e servir para apoiar essa coleta ética de dados na web e a conformidade. Uma última coisa antes de encerrarmos e voltarmos para a sessão de perguntas e respostas, quero falar sobre a ARDC, a Aliança para a Coleta Responsável de Dados. Manter a web acessível, manter os dados públicos realmente públicos e fazer a coleta de dados de forma ética não é algo exclusivo da Baidata ou de qualquer uma das suas organizações especificamente. É um esforço conjunto que fico feliz em ver a ARDC promovendo por meio de discussões entre organizações, obrigações técnicas, participação ativa em iniciativas de definição de padrões como a IETF e outras, além de muitas outras atividades com membros e colaboradores do Common Crawl, Internet Archive, OpenAI, Baidata e muitos outros. Convido todos vocês a visitarem o site deles, a se juntarem à aliança, a continuarem promovendo a coleta ética de dados na web e todos estão livres para fazer isso. Há um link na parte inferior, mas vocês também receberão a apresentação mais tarde. Confiram lá. Ficaremos mais do que felizes em receber mais participantes e contar com a sua participação ou simplesmente compartilhar as informações que existem dentro da aliança, porque, novamente, só de compartilhar informações e trabalhar juntos, acredito que podemos manter os dados públicos realmente públicos, o que é importante para todos os diferentes usos, inclusive para a IA.